Fala, galera. Essa segunda parte da ceia do Senhor, na verdade o livro de 1 Coríntios que a gente começou lendo na parte 1, onde falava sobre essa ceia do Senhor. E a gente vai ler agora Mateus 9, capítulo 14 em diante. Então os discípulos de João vieram perguntar-lhe: por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu: como pode os convidados do noivo ficarem de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Dá para entender aí? Pronto. Na época de Jesus, antes dele aparecer, a Bíblia fala que Deus enviou um homem chamado João. João ele vem para preparar o caminho. O que é preparar o caminho? Quando o rei ele ia para um determinado lugar, ele mandava na frente um grupo de pessoas, mensageiros, para que ele fosse preparando, removendo todos os obstáculos. João Batista é esse homem que ele vai vir antes de Jesus e ele vai removendo os obstáculos. E quando Jesus Cristo chega, João Batista é o homem que vai apresentar Jesus para as pessoas. Ele vai dizer que eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Apresenta Jesus como sendo aquele Cordeiro. Qual Cordeiro? O Cordeiro que está em Êxodo. Quando a Bíblia ela fala antes da Páscoa que você deveria pegar um cordeiro puro e que esse cordeiro não deveria ter nenhum tipo de mancha e que você ia observar esse cordeiro durante um período e ia comer o cordeiro e não podia deixar absolutamente nada. Eu tenho falado muito sobre a questão do Nicodemos. Agora, o que é o Nicodemos? Eu falo sobre o Nicodemos como um tipo de professor. É o professor que pega o espiritual e ensina de forma carnal. E é por isso que Jesus disse para ele: como é que você pode se dizer mestre em Israel e não entender que o que nasce da carne é carne e espírito é espírito, duas coisas completamente diferentes. Carne e espírito não pode fazer confusão. E aí o que acontece? Quantos Nicodemos ainda continuam ensinando e fazendo confusão na mente das pessoas? O mundo espiritual existe jejum. E o jejum não é como os homens ensinam. E é isso que Paulo estava falando no livro de 1 Coríntios, que quando você come e bebe sem discernir o corpo, ou sem identificar o tipo de professor que está te ensinando, você pode estar comendo para a sua condenação. Por quê? Porque ele vai te ensinar que na verdade a ceia é um pedacinho de pão com um pedaço de vinho, com um pouco de vinho. Quando na verdade Jesus ele vai falar de forma simbólica. Quando João Batista apresentou Jesus, ele falou alguma coisa que talvez as pessoas deveriam pensar sobre isso. Ele diz: eu estou batizando vocês, inclusive o nome João Batista é João Batizador, batizando vocês com água, mas vai vir alguém que é maior do que eu, que ele é superior. E quando ele vier, ele vai batizar você com espírito e com fogo. O que acontece? Quando Jesus ele aparece agora para batizar com espírito e com fogo. Jesus ele fala sobre a questão de dois tempos, nesse caso, o Velho e do Novo Testamento. O Novo Testamento, ele passava ali na morte de Cristo. Antes disso não é Novo Testamento. A partir da morte de Cristo é que é o Novo Testamento ou a Boas Novas. Você tem que entender isso. O que acontece? Quando Jesus está ensinando, ele vai ensinar as pessoas sobre coisas espirituais e não carnais. Como eu falei, Nicodemos vai pegar o espiritual e ensinar de forma carnal. O nome disso é escarnecer. E já Jesus ele pega o espiritual e te ensina como realmente é na mente de Deus. Tem algumas passagens na Bíblia que você vai ver que 1 Pedro 3, capítulo 8, por exemplo, Pedro está falando: porque para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Ou seja, porque para Deus na mente de Deus. No livro de Isaías, como eu falei, porque o meu pensamento não são o vosso pensamento. É assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos e meus caminhos mais elevados do que você. Quando Davi ele foi ungido, a Bíblia diz que o Samuel ele vai para a casa de Davi e está Davi e os seus irmãos, e passa um homem chamado Eliabe, e Davi ele olha, porque ainda Deus não tinha dito para ele quem seria o rei, e Davi tem mais 7 irmãos,
E a Bíblia diz que assim que ele viu Eliabe, que era um homem forte e tal, que tinha todas as características físicas para ser rei, que Samuel disse, deve ser esse aí o escolhido do Senhor. E Deus disse para ele, não, eu não vejo aparência, o homem olha a aparência, eu vejo o coração. Então esse pensamento de Deus nunca é igual ao do homem. Então Jesus ele vem na terra justamente para ensinar um conceito diferente daquilo que a gente entende. E agora vamos voltar para você entender. Quando ele está com os discípulos dele, ele pega um pedaço de pão e vai pegar agora o vinho e vai compartilhar com ele. Diz, faça isso em memória de mim. Só que aquele pão, ele representa a doutrina de Deus, que assim como o pão físico, ele vai alimentar o meu corpo físico, o pão espiritual, ele alimenta o meu espírito. O pão espiritual, ele representa a escritura escrita, sem adulteração. Por isso é pão asmo, sem adulteração. O pão com fermento é o pão adulterado, ou seja, é a doutrina que sofreu adulteração. E Jesus não dava para ele a palavra adulterada, era a palavra pura. E o que acontece? E o vinho, o que é o vinho? O vinho ele representa o Espírito Santo, ou a doutrina de Deus, dada a interpretação perfeita. No livro de Apocalipse, a Bíblia fala que no momento que João está tendo a revelação, ele vê um livro que está selado por dentro e por fora. E a Bíblia diz que ele começa a chorar. E um dos anciãos vai dizer, não chore, o leão da tribo de Judá, ele venceu e ele é digno de abrir e desatar o selo. O livro que ele vê representa a escritura sagrada. O selo é a interpretação. Por isso que tem algumas passagens que dizem o anjo abriu o primeiro selo, o segundo, o terceiro. São interpretações que vão aparecer no decorrer da jornada. Então cada selo representa uma interpretação. Então Jesus é esse anjo que abriu, no caso, ele desatou a interpretação para aqueles discípulos lá há 2000 anos atrás. Então eu tenho que entender, antes de Jesus vieram Moisés, ele entendeu? Não entendeu. Vieram Elias, Eliseu, eles puderam entender? Não, está na Bíblia. A Bíblia diz que não havia ninguém no céu ou na terra capaz de abrir e desatar o selo. Uma pessoa venceu, que foi ele. Então quando ele vence, ele começa a trazer agora conceitos que esses homens não entendiam. Então quando se fala de pão, você não tem que compartilhar um pedaço de pão. Não é isso, ele está mandando compartilhe a informação, o meu ensino com as pessoas. Aí quando você estiver compartilhando, você está ceando com as pessoas. Perceba que ceia é um alimento da noite. Por quê? Porque o mundo está em treva de quê? De conhecimento. Se o mundo está em treva de conhecimento, você compartilha o bom ensino através da escritura sagrada sem adulteração. E quando você interpreta, assim como o vinho, ele tem a capacidade de mudar a sua forma de pensar. Uma pessoa que está bêbada e tal, ela pode fazer um monte de coisa. E uma pessoa embriagada pelo Espírito Santo também, ela vai fazer, só que o que ela faz, tudo de bom. E ela consegue transformar um ambiente em um lugar maravilhoso de se conviver. Então, isso é a ceia do Senhor. E agora vamos voltar para o texto para entender o que ele estava falando. Ele estava dizendo que o discípulo de João pergunta, vem cá, por que é que nossos discípulos jejuam? O dos fariseus também jejua, mas o seu não jejua. E a resposta de Cristo é o seguinte, ele não jejua porque ele tem um noivo. E o noivo representava Cristo. Mas vai chegar um tempo que ele será tirado. E aí sim eles terão necessidade de jejuar. Aí você se pergunta, do que ele estava falando? Simples. O que ele estava dizendo que ele, como noivo, ele dava coisas de qualidade. Era a palavra 100% pura, sem nenhum tipo de adulteração. Era isso que ele compartilhava com aqueles homens. E a interpretação dele era perfeita. Então eu estou te dando comida de qualidade e a bebida também é de qualidade. Não é para jejuar coisa nenhuma. Pelo contrário, segundo o que foi passado no livro de Êxodo, você tem que comer tudo.
Então você come toda a informação, você recebe, isso é o comer, isso é o se alimentar, isso é o jejuar. Isso é o ceiar. E na medida que você vai recebendo essa informação, outras pessoas passarão a fazer aquilo que Cristo ensinou e automaticamente o corpo cresce. Por isso que ele disse, isso é meu corpo. O bom ensino faz com que o corpo de Cristo ele venha expandir e crescer cada vez mais. Dá para entender isso? E agora o que é mais interessante, ele está dizendo, mas vai chegar um tempo que o noivo vai ser tirado. E quando isso acontecer, sim, haverá necessidade que ele jejuma. Então vamos entender, então Jesus representa esse noivo e que depois ele foi perseguido e morto. E quando Jesus foi perseguido e morto, Jesus tinha ensinado também a verdade, ou seja, ele passa o seu conhecimento para os seus discípulos que também é perseguido e morto. Então aqueles homens que eram portadores da verdade começa agora a ser perseguido e morto para que a verdade ela não fosse divulgada, que a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí nesse exato momento existe um monte de pregadores, um monte de pessoas que estão ensinando segundo Nicodemos. O que acontece? Aí sim, agora há necessidade de jejuar. Não é físico, é espiritual. O jejum espiritual é quando eu deixo de receber ensinos que nada tem a ver com Deus, ensino de que você vai ficar rico, ensino de campanha de prosperidade, não tem nada a ver com Deus. Jejua disso aí, rapaz. O ensino que de repente você, sei lá, que Deus vai te dar um carro, uma casa, brother, você não precisa que Deus te dê nada. Ele vai te dar saúde, ele vai te dar sabedoria para você conquistar o que Deus te prometeu. Ele prometeu vida eterna. Ele te prometeu, sei lá, ele não te prometeu coisas físicas. Isso aí é coisa dos homens que estão tentando ensinar e distorcer aquilo que seria benéfico, aquilo que realmente importa, para que de repente a gente esteja correndo aqui atrás de ventos, entendeu? Então esse é o jejum de Cristo. Vai chegar o tempo, como ele disse, que será necessário sim que a igreja jejue. Para finalizar, tem uma passagem na Bíblia que diz que as pessoas terão fome e sede. Ele diz, não de comida, não de bebida, mas da palavra de Deus. E nesse exato momento nós estamos passando pelo tempo em que a Bíblia diz que, no livro de Samuel, onde as palavras são raras e as visões inexistentes, ou seja, são difíceis. Por quê? Porque os profetas não querem pregar a palavra genuína. É uma pena. Beleza? Forte abraço, fique com Deus e até a próxima.